Bom dia e bem-vindos ao nosso podcast Óculos Escuros. Meu nome é Pedro, aqui comigo está Thomas, o episódio de hoje foi escolha tua, Olha, pelo que tu tinha me falado do filme, eu tava esperando algo completamente diferente. eu também. O filme foi uma recomendação do Gabriel? Isso aí. Tá. Gabriel é um amigo nosso do Panamá. Pois é, tu tinha me falado, e mais o título, que é A Ditadura Perfeita, eu pensei que ia ser uma sátira sobre um país latino-americano fictício e uma ditadura ocorrendo lá. Eu até acho que foi isso que tu tinha me dito, não Sim, foi? eu acho que eu falei sim. É porque eu tava esperando que ia ser um barato sobre um país da América Central, né? Você está esperando Honduras, El Salvador, mesmo Nicarágua, mas ele falou do México mesmo, isso me impressionou. Sim, e não é sobre uma ditadura, né? É, quer dizer, é sobre democracia neoliberal, né? É sobre a ditadura da burguesia. É. Mas não é explicitamente aquela que a gente pensa, uma ditadura Hum, militar, essa coisa. sim. Mas Tu quer então fazer uma sinopse bem rápida do filme? eu vou fazer. Então, o filme é sobre o governo mexicano, né? Ele mostra primeiro no contexto do presidente, que tem uma gafe numa entrevista, e aí ele gasta uma grana para revitalizar. Aliás, ele gasta uma grana para desviar o assunto da opinião pública por um escândalo de corrupção do governador. Aí mostra o lado do governador que faz um acordo com a mesma empresa de televisão para criar uma outra história que via o assunto da opinião pública sobre ele, né? De uma imagem negativa e reverter a imagem negativa dele. E o filme mostra isso em detalhes, né? E eu acho que para a gente que é da América Latina é um assunto que assim, é bem deprimente, né? No Brasil, obviamente, a gente tem um contexto que é um pouco, eu acho que é um pouco diferente do México, né? Que tem o barato judicial, né? Mas eu acho que se a gente pensar nos anos do PSDB no governo, eu acho que encaixa perfeitamente com o filme. Puxa, tanto tempo atrás. Naquela época, os anos mal me dava gente. Eu não sei se você no Rio Grande do Sul acho que teve um pouco mais de troca, né? Mas em São Paulo, se a gente tá com o PSDB há não sei quantos milênios, né? Aí E essa lógica ainda é tucana pra caralho, né? essa lógica ainda dos escândalos, do sequestro, ainda funciona muito para desviar algum escândalo muito pesado que apareça sobre a administração dos tucanos. Sim. O filme, ele logo no início, ele diz que os personagens são fictícios, mas são inspirados por fatos reais. Tu quer que eu comente cada um dos fatos reais conforme a gente vai falando do Ah, filme? quero sim. Eu só ia levantar antes de você ir nessa direção que o filme me impressionou muito. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a legislação mexicana que é diferente da brasileira, mas ele mostra o símbolo e as siglas dos partidos reais que tem no México. Em nenhum momento ele cria um barato. O nome dos partidos não é fictício, por exemplo. Isso me surpreendeu muito, sabe? Porque eu acho que no Brasil daria muita treta. Mesmo nos Sete Prisioneiros, né? Se você colocasse lá um vereador que fosse do PSL, ia dar uma briga judicial, eu acho. E no México Sim. eles fizeram um filme inteiro batendo no PRI, no PAN e no PRD, acho. Que são os três partidos aí do centro-direita. E isso aí eu achei interessante. Sendo que ele fazia isso, eu não percebi no momento, eu percebi depois quando eu fui pesquisar um pouco sobre o filme e eu vi nomes de partidos, mas quando eu vi o filme eu não estava ciente disso, porque eu não conheço muito sobre a política mexicana, mas eu vi, ele faz isso, mas ele nunca dá o nome do estado, se não me engano. Isso aí, você tem É razão. porque ele quer deixar, tipo, pode ser qualquer lugar. Talvez um mexicano consiga, né, meio que imaginar, né, de que lugar que ele tá falando, sei lá, pela característica física do lugar, não sei. Pela característica física, eu acho que se trata de um lugar nortenho, É, isso aí. Eu perto da também acho fronteira com os isso. Estados Unidos, é o que eu imagino, mas não seria tipo Barra Califórnia, que é junto do mar, lá não parecia estar perto do mar, né, e não parecia estar É, lá perto da Cidade do México, então eu acho que é. seria o mesmo que fazer num estado nordestino aqui, mas não, É, nunca
engraçado. É isso aí. Eu tinha pensado também no que eu já tinha visto em notícia, né? Que tem aquele estado, acho que chama Michoacán, que é um lugar que tem muito controle de narco, né? Mas eu não sei exatamente se é uma região que é mais no norte ou mais na serra ainda, não sei a característica geográfica. O que eu ia comentar antes sobre acontecimentos reais é que, bom, eu pensei de outra coisa antes que a gente tem que falar, antes que eu me esqueça. Esse filme é uma sátira, é uma comédia, não é? Tu Sim, sabe o que eu vou perguntar, então. eu já sei, já sei. Ela é engraçada? Ah, cara, eu não acho que eu ri em nenhum momento, não. Não acho que é engraçado, não. Eu ri em um Não momento. acho. Ah, A qual? primeira cena eu achei bem engraçada e eu Ah, estava tá, tá, esperando tá. que o filme seria bem mais engraçado que é, mas foi só aquela Tá. cena. Ele abriu bem, né? Aliás, o ator que eles escolheram é igualzinho o presidente anterior do México, né? Acho que Penha Nieto, né? Peninha Neto. Eles escolheram bem pra zoar o cara, eu achei, né? Mas o que eu ia dizer sobre acontecimentos reais é que isso aí, aquela frase que ele disse foi dita por um presidente, mas não foi dita pelo Peninha Neto, Ah, pelo Vicente Fox. nossa. Ele, para quem não viu o filme, o presidente do México ele tá falando com um embaixador americano. Na vida real foi o presidente Vicente Fox falando com empresários texanos, em que ele diz que os mexicanos são muito trabalhadores e que eles fazem os trabalhos que até os negros não querem fazer. Caramba, ele falou mesmo. Falou mesmo. E no filme é algo bem. O jeito que fica constrangido ali fica bem engraçado. Porque o embaixador era da época do Obama, né? No filme eles fizeram isso. É, no filme é na época do Obama. É que eles moveram um pouquinho a linha do tempo. O filme se É, passa em sim. 2016. O filme foi lançado em 2014, Isso. mas eu acho que ele se passa em 2016, porque no final o cara ganha a presidência de 2018 a 2024. Exatamente, exatamente. Então, um pulo de 2 anos ele ganha esse, então eu acho que se passa em 2016. Mas o filme é de 2014, se não me Eu, engano. eu, eu queria aproveitar que você trouxe o final, né? Que é a vitória do governador que teve um monte de escândalo de corrupção, um cara super escroto, né? E ele ganha com aquela plataforma de Vamos Mudar o México, né? Eu fico pensando que esse filme foi feito em 2014, que os mexicanos estavam muito, assim, pessimistas, né? Com a política deles. Eu imagino que também não tem motivo para ser otimista, né? Parecido com o Brasil. Mas em 2018, quem ganhou foi um cara de esquerda. Não foi nem o PAN, nem o PRI, nem o PRD. Foi o Morena, que nem aparece no filme. Eu não sei nem se existia o partido na época, né? Que é o do atual presidente, o López Obrador. Então, eu não sei, assim, se nesse sentido o filme Mais historicamente, né? realidade. Isso. Quer dizer, não sei o que vai acontecer agora no México, né? Mas eu acho que foi melhor do que se tivesse ganho o PRI de novo, o 3 lá de. Claro, claro. É, ele não é muito. Bom, não posso julgar o filme por não ter previsto o futuro, né? E eu acho que foi o George Orwell que disse que para prever o futuro é só imaginar uma bota pisando num rosto humano para todo sempre. Caramba, cara, triste. Então eles seguiram essa mesma lógica de pensamento. Isso ficou um pouquinho melhor. Mas a Sim. outra coisa que eu ia dizer é que o Henrique Peña Nieto tinha um contrato com a Televisa. Ah, lógico. Isso é real, então, né? Eu não sabia. E ele se elegeu na base disso, né? Então ele tinha um contrato antes de ser presidente. Então ele usou a publicidade para se eleger. Então, mas até que ponto isso é público, né? Porque me parece legal, né, cara? Tudo bem que eu entendo que tanto os Estados Unidos têm aquelas leis deles de lobby, Lobbying, né? tudo que seria corrupto no Brasil, nos Estados Unidos é legal, então não sei se o México tem isso É, com a televisão, né? por isso que os Estados Unidos não têm corrupção, né? Exatamente. Eu não sei da legalidade. Eu só sei que isso aí aconteceu. E já é de conhecimento público hoje, né? Mas não Sim, sabemos se no passado também era. deve ter. Eu acho que isso aí deve ter sido relevado. Eu acho que quando ele revelado, quando ele estava no poder, né? Não quando ele Hum. estava na campanha. Então, Pelo filme eu acho que você tem razão, né? Porque até naquele momento que tem um deputado que. Antes de comentar isso, eu até queria, desculpa, fazer esse parênteses, né? Mas o deputado que supostamente é o cara bonzinho, eu não sei se é a ideia que uma parte da população mexicana tem de o que seria um deputado bonzinho, né? Mas é um cara que quer mostrar o escândalo de corrupção dos conservadores, né? Tudo bem, eu entendo que seria positivo, mas me parece uma ideia assim tão assim, eu esqueci como é que se fala em português, tão ingênua, sabe? gênero. Tão pequena assim, sabe? Que seria o político que seria bom. Ah, sim, tu fala a Né? ingenuidade.
eu vou revelar a corrupção e aí Isso. ninguém mais vai votar nele e tudo vai dar. Isso. E eu não sei se você concorda, mas eu achei que esse cara ele é meio que mostrado como fosse o bonzinho do filme, né? Sim, sim, ele é mostrado como o bonzinho do filme. Agora, eu sei que ele foi inspirado em 2 figuras reais, Ah, eu pela não sabia. pesquisa que eu fiz. Ah, Só que, só de forma superficial. Uma é um cara chamado Fernandes Noronha, que ele fazia, ele criticava vários deputados do PAN e outros políticos conhecidos na tribuna da Câmara, e ficavam sob gritos e vaias, né, da oposição. Então tem uma aham, cena no filme em que acontece isso, que pelo visto foi inspirada numa cena real e corriqueira que se via frequentemente, né, com esse Fernandes Noronha sim. criticando os membros do PAN. E a outra coisa é que tem um momento em que chamam o cara dizem, outro perigo para o México, que acho que é uma referência a um cara chamado Andrés Manuel López Obrador, Que é o presidente hoje. sim, é o atual presidente, que ele foi na campanha de 2006, ele foi descrito publicamente muitas vezes como um perigo para o México pelos Ah, políticos ah, que apoiavam o PAN. Então, ele é o Obrador AMLO, conhecido. Então, esse cara tinha essa conexão, né? sim. Mas são coisas superficiais. Não sei se a cruzada contra a corrupção é algo inspirado a um acontecimento em particular ou se é só original daquele personagem pro filme andar, né? Sim, sim, porque ele conduz, né, as crises ali do acordo lá com a Globo. Ele é o antagonista. Isso. Precisa de um antagonista, e ele é o antagonista do filme que vive criando novos problemas para ele. Eu tinha levantado esse personagem porque a gente tava discutindo se o acordo lá público, né, de um político com uma companhia de televisão, né, é uma coisa legal, né. Eu acho que o filme dá a entender que não, né, porque um dos escândalos de corrupção que esse cara levanta é o acordo, né, do governador. Não, ele descobre o acordo do presidente, né, na verdade, com a companhia de televisão. Isso que ele fala que ele vai revelar. Eu acho que talvez não seja ilegal, então. Eu acho que seria antiético. Acho que é um Uhum. problema de transparência, é o que eu acho. Né, e revelaria o viés da televisão, né? Perderia um pouco do poder de influência, né? As pessoas. Sim, e aí, especialmente com o candidato, né? Uhum. Tá lá o candidato, aí. Bom, não sei. É outra ingenuidade nossa, né? A gente tá pensando, É. se é verdade, É verdade, é verdade. tá nesse cara. Sim, 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 você tem razão. Então, nos Estados Unidos acontece o tempo todo, né? Aham. Os direitistas tudo vem Fox News e Uhum. acreditam, sabe que é completamente vendido, mas beleza. Acredito. Isso é uma coisa que acontece a nível global, né? Eu tive uma discussão com um amigo na questão tanto da CNN, eu acho, quanto até a BBC, que falaram que a Síria ia fazer um ataque químico contra os rebeldes lá. E aí eu acho que final do ano passado que eles revelaram lá uma discussão interna deles que não, foi um erro de texto, esse texto não poderia ter sido publicado. Mas depois que o terror acontece, que é usado como para justificar um ataque, né, dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, aí ele fala, não, errou mesmo, o país só perdeu casa, morreu gente. Sim, é a coisa que a gente tava falando antes de começar a gravar, que é sempre aquela coisa de, não, tudo de ruim aconteceu antes. Isso. Não acontece mais, não é mais assim. É isso aí. Coisa que eu também, né? Eu também fui muito assim. Eu tomei um baque com o impeachment da Dilma. Eu também, eu tenho isso Depois, aí. quando eu descobri que a prisão do Lula foi presente da CIA, Uhum. palavras do Dallagnol, foi presente da CIA, foi Sim, outro baque. E foi outro baque quando teve o golpe na Bolívia. Eram tudo sim. coisas que eu pensei que hoje em dia, no pleno século XXI, não aconteceria mais. Não acontece. Sim, sim, sim. Eu também tive essa ingenuidade. Eu fui lavajatista, tudo isso. Achei que o humor ia salvar o Brasil, todas essas coisas. É meio difícil, né? Eu não sei se pro pessoal mais velho, né? Pessoal mais velho esclarecido, né? Eu tô falando, pessoal que passou, sei lá, ditadura militar, os anos 80, os anos 90, se esse pessoal teria um pouco mais de informação para
para não cair nessas armadilhas, sabe? Que uma Globo faz, que uma Televisa faz, mas a impressão que eu tenho é que não, né? Talvez não. Bem frustrante. É que é uma luta constante, né? Sim, sim. Tem aquela frase de que você não é imune à propaganda. Ah, com certeza, com Então tu certeza. não pode nunca Hoje eu pensar. entendo isso, sim. Eu concordo com você. Pelo menos eu tenho consciência disso hoje. Sim, mas também somos perfeitamente capazes de escapar uma propaganda e cair noutra, né? É, sim. Tipo, uma de um lado e cair noutra de outro lado. Não Uhum. tanto aqui, porque aqui é completamente burguês, né? Vai ser toda de direita. Mas tu vê alguma coisa de algum outro país. Tipo, tu vai ver uma mídia. A gente tava falando antes de começar a gravar também sobre a questão da Rússia, né? A gente vê toda a mídia capitalista ocidental batendo na Rússia. Mas aí tu vai Sim. ver. Como é que tu vai aprender sobre a Rússia? Tu vai ver uma mídia de dentro da Rússia que responde aos interesses russos, do qual o Putin é o status quo, não quer dizer que ela vai estar automaticamente errada, né? Ela pode estar certa. Eu não sou Sim, daquele sim. que pensa, a RT é mídia estatal russa, quer dizer que tudo que eles falam é mentira. Não, Uhum. tu pode cair numa, tu pode cair noutra, né? Tu tem que ser Sim. cético com tudo e tá aberto à ideia que tu pode cair em alguma coisa mesmo assim, né? Sim, com certeza. Você trouxe esse tema da mídia dos Estados Unidos e mídia da Rússia. Eu lembrei agora que eu acho que tem relação com o filme. Logo depois que o Bolsonaro foi eleito em 2018, que a mídia internacional tinha batido nele, né? Não durante as eleições, claro. Né? Durante as eleições eles queriam que ele fosse eleito. Depois das eleições eles começaram a bater no Bolsonaro, que ele falou um monte de asneira, de coisas horríveis, contra os direitos humanos, blá blá. Eles fizeram, eu não lembro se foi a The Economist ou The Guardian, que fizeram uma página, uma reportagem de capa comparando ele com o Lopes Obrador. Os caras são muito cuzão, né, cara? Tipo, porque o Lopes Obrador também era meio ditatorial, que ele se Aquela encontrou coisa com o de, é Maduro. populismo, É isso aí, é isso aí. sendo que populismo é uma palavra que não tem valor, não tem valor político. Uhum. É outra coisa, é outra ficção social que nós inventamos, que a gente estava falando da classe média no outro podcast, que também é uma ficção social, né? O que Uhum. significa classe média? Se quiser que signifique, no que for mais o que lhe conver naquele É, momento. É isso que é isso aí. significa. Então, uma coisa que eu ia comentar, já que a gente falou do Peña Neto, e já que é uma coisa muito pequena, acho que não vai valer a pena ser falado depois, que uma das últimas coisas que acontece no filme é o presidente respondendo a uma pergunta sobre como é que a volatilidade na economia iria afetar Uhum. preços, né, de consumo, Sim. de produtos domésticos. Que fode o pobre, né? Sim, e o cara disse: "Ah, eu não sei porque eu não sou dono de casa". Ele falou E isso. isso aí é uma coisa que o Peña Neto disse durante a campanha Nossa. sobre cesta básica. Cara, é meio louco pensar que ele ganhou uma eleição mesmo, né? Bom, a gente vê, né? Muita gente ganha eleição falando muita besteira. Bom, por um lado, eu digo que todo e qualquer político vai falar besteira porque Uhum. eles falam pra caralho e são sempre gravados, né? É, Então, sim, sim. pela a lei de probabilidade, vai ter muita besteira no meio. A A questão amostragem é muito grande. sim, em termos absolutos sempre vai ser grande. A questão é a proporção, né? De besteira para não besteira. Mas eu não sei no caso do Peña Neto como foi a proporção. Mas só por essa aí já nos dá uma ideia. Não Sim. sei se ele é que nem o Bolsonaro, mas o Bolsonaro ganhou. E ele era quase É. 100% besteira. O Penha Neto eu acho que teve debate hein, quando ele ganhou. O Bolsonaro, o fato de não ter tido debate no segundo turno, acho que foi uma vantagem muito grande. E a facada, né, claro. Sim, vamos fazer um pequeno parêntese aqui, já que a gente falou de debate, algo que não tem nada a ver com o filme. O que tu acha da ideia do Moro e do Ciro debaterem? E do Moro tá fugindo do Ciro? Eu acho que o Moro não consegue debater com ninguém. Ele só consegue falar com o pessoal amigo, né? É, Aliás, só pode você viu, até no Flow isso, até no Flow ele apanhou, achei. Porque o cara fez uma piadinha, o cara é meio conservador e já doeu no Moro aquilo ali. sim, quando o Moro disse: "Ah, me diz um único inocente que foi preso na Lava Jato". E o cara Isso. disse: "Lula". Só que ele falou Exato. tinha e depois ele riu: "Hahaha". Mas a gente vê a cara do Moro ali, Não é? tá
adulto já. Então, eu acho que seria positivo, sim. Eu acho que seria bom que, se é que tem, né, muito humorista no Brasil, né, que tivesse ali eu acho que seria uma pancadaria muito forte contra ele, porque além do Ciro Gomes, ele é incisivo, né, tem uma discussão ali que eu acho que acabaria com o Moro. Sim, sim. Eu tenho meus problemas com o Ciro na atualidade, mas eu ainda diria que ele está mais para a esquerda. E se a gente for dizer que o Lula é esquerda, então a gente pode dizer que se a gente for levar o centro da política brasileira e não o centro da política como uma totalidade, eu diria que sim, o Ciro está à esquerda. E sendo assim, olha, se eu puder escolher, eu gostaria de ter candidatos de esquerda em primeiro e em terceiro lugar. Eu Uhum. vou ter eles em primeiro e segundo lugar, mas se isso Sim, é possível, primeiro e terceiro já é alguma coisa. com Mas certeza. tu viu que o Moro tá fugindo dele, né? Ah, não vai ter esse debate. Tu viu a última que ele fugiu? Não. O Moro tinha uma entrevista numa rádio na Bahia. Eu não lembro o nome. Eu acho que tem Bahia no nome. Talvez seja tipo Rádio Bahia, perdão. Eu não lembro o nome de cabeça. Mas ele tinha essa entrevista e teria uma entrevista com o Ciro logo depois. E quando o Moro descobriu que ia ter entrevista com o Ciro, ele cancelou no mesmo momento. Nossa, ele não queria nem o contraste, né? Sim, não era nem o caso de. Ah, não, porque tudo é rádio, né? Os caras iam ligar pra rádio, ia fazer por telefone. Não ia Sim. ser. E olha só quem nós trouxemos aqui como convidado especial. Não ia ser. E mesmo assim, o cara deu pra trás, muito medo, né? E no Flow ele disse que ele não ia debater o Ciro, voltou pra Ah, ele trás. falou isso já, eu não sabia. Já tinha definido então que ele não quer. Mas ele falou por quê? Não. Ele disse, porque. Primeiro que ele disse que ele não é relevante o suficiente. Ele disse que ele Hum. quer debater com Lula, com Bolsonaro, não Ah. com. E segundo que ele disse, que ele é um homem muito truculento, ele não iria ter uma discussão civilizada. Hum. E ele disse, nós temos nossas. No Flow, dizendo, nós temos nossas desavenças aqui, mas somos civilizados. Discutindo que grandes desavenças eles têm. É. Isso. Mas eu não sei se você viu, mas ontem ele tinha uma entrevista com o Kim Kataguiri, uma live. Eu não vi essa. Que ele ia mostrar os ganhos dele, né? Que tinham falado que ele ganhou dinheiro por fora da Lava Jato, né, e tal. Você chegou a ver isso? Eu fiquei até com Não vontade de ver, mas não vi. tem interesse. Eu vi uma foto que mostraram, né? Eu acho que o Moro mostrou umas notas fiscais na live. E na nota fiscal dele, eu não sei se ele usava aquele negócio do CPF na nota, né? Aparecia o e-mail dele, né? E o e-mail dele é Sérgio Moro Judge. Não é Judge, é Sérgio Moro Judge. J-U-G-E. Eu não sei se ele escolheu pra, sei lá, pra realmente deixar mais curto o e-mail ou se ele vacilou ali no inglês. Eu acho que é possível os dois. Possível os dois. Nem ia ser por bonito, nem ia ser como. Não tem cara de ser gíria. Não tem cara de ser gíria. É gíria do direito. Eu vi que o Ciro ele fez um react da entrevista do Moro no Flow. Ah, é? Ah, É, eu quero ver, isso eu quero ver. tem que ver, eu acho que ele bate bastante. Eu não gosto muito daquelas lives do Ciro, mas eu admito que é algo. Eu não sentei pra ouvir, mas só por termos estéticos já me repugna um pouco. Ah. Porque o nome da live é Ciro Games. Ah. E tá, tipo, sentado em cadeira gamer ali. Cara, é muito tipo. Como vocês estão vindo, aí, meus colegas e garotos? Tem um meme, eu não lembro de série É que é um do cara. 30 Rock, É que é o 30 Rock, isso aí, isso aí. velhaço vestido de skatista dizendo How do you do, fellow kids? É isso aí, isso é exatamente a mesma coisa. Crianças como eu, né? Isso. E é como eu sinto ali, eu acho meio. Eu sou muito fã. Tipo, tu é velho, cara. Admita isso. Que nem o Sim. Moro jogando Street Fighter. Fliperama. E dizendo, dizem que o Zangief é ilibado, mas eu acho que não. E eu já estou aqui jogando com Blanca para me acostumar a representar Nacionalista. o peso de Né? representar o Brasil.
Ah, Coisa que seja velho, né? eu não sei o que é isso. Isso é excesso de media training, né? Que leva quem a fazer um barato. Eu acho que é querendo pegar a juventude de forma Sim, muito superficial, né, mas totalmente. eu diria que o melhor jeito seria o jeito que o Sanders fez Hum, nos Estados Unidos. O Sanders tinha nada de media training, ele não fazia sim. nada dessas bosta. Ele é velhaço e ele nunca Reconhece, né? deu isso. Uhum, Só que aí os jovens adoravam ele. uhum. Porque pela mensagem dele que era mais à esquerda do que 99% deles tinham visto na vida, É, apesar de ser só um social-democrata, né, talvez nem. E porque acabou ganhando aquela imagem de ser o vovô, né, o vovô aham. deles, sendo aquela coisa, tu tem aquele teu avô que é truculento, mas ele Aham, te fala as coisas na telha. é, Então aí tinha tipo isso. E essa, pelo menos o mais passa mais autenticidade do que essa coisa bem media training, né. Isso aí, sim, vamos sim, lá, muito cadeira plástico. gamer, jogar fliperama e eles vão todo mundo vai os jovens vão gostar. Vou Então, adorar, vamos me escutar. tá se esforçando demais, né, parecendo Sim, falso, eu acho. totalmente Isso aí artificial. bom, isso aí tem a ver com o filme, né, porque o filme é só sobre isso, é só É, sobre tentar controlar a imagem dos políticos, né. sim. Uma coisa que eu ia comentar, os nomes em inglês, tipo que o executivo da televisão, o sobrenome dele era Harmon, Hum, e o sobrenome do apresentador de TV era Harris. hum. E aí eu via isso e, puxa, será que é uma coisa tipo, proximidade com os Estados Unidos, então acaba tendo muita gente com sobrenome em inglês no México, que acaba indo americano pra lá também? Ou será que é uma representação daqueles, tipo, quem é que tá no poder? É os brancos com nome em inglês, nome em É, alemão. europeu, é isso aí. É, eu concordo com você que é isso mesmo, né? Tanto que o presidente da Televisa lá, né, no escritório dele, eu não sei se mostra no começo do filme, mas no final, quando ele repete, né? Ele repete aquela mesma cena que ele põe no começo o presidente manda um militar lá para entregar um pacote de dinheiro para fazer um acordo com a Televisa para melhorar a imagem dele, porque cometeu uma gafe. Aí no final do filme ele faz a mesma coisa de novo. E eu lembro claramente do final, ele faz uma tomada da câmera mostrando o presidente da Televisa. Presidente não, né? Que ele mudou, né? O cara que recebe o pacote de dinheiro, Eu o acho que podia ser talvez secretário. presidente É, da sessão de notícias, isso, talvez. isso, isso, isso. Atrás dele tem uma bandeira gigante dos Estados Unidos. Você lembra disso? No Isso, é. final. Tá, e isso aí eu acho que é interessante. Acho. Eu fiquei pensando, é a bandeira dos Estados Unidos? Mas como eu vi só a parte, eu não tinha certeza. Eu acho que mostra a parte azulzinha, eu acho, tá? Eu também, agora você me deixa na dúvida. Mas eu acho interessante ele mostrar isso no México, né? O México, obviamente, tem aí um azar pior que o do Brasil, né? De estar do lado dos Estados Unidos. Mas essas grandes corporações de mídia, elas defendem realmente o interesse americano, né? A Globo também, né? Então eu acho que é bem. Tanto que a Globo não. Até hoje ela não fala disso da CIA, né? Ela sempre passa por cima, ela ignora, Lava Jato, a Vaza Jato, foi tudo de bom, né? Estadão também. É difícil isso, né? Eles realmente. E outra coisa que foi na mesma linha, né? Nessa mesma cena, quando o cara da companhia TV recebe o dinheiro do militar, ele começa a discutir com outro cara da televisão e eles estão falando, né? O que aconteceu agora, né? Não, ele falou que ele não vai no supermercado, né? E a economia do México tá muito ruim. E eles fazem uma cara tipo, ai, nossa, tá muito ruim, né? Como é possível, né? Eles têm tudo a ver com o problema. Eles têm tudo a ver com o problema de economia do México, que é exatamente os comentaristas que você vê volta e meia na Globo News, na Globo, na Folha, né? Eles reclamam o tempo todo, tudo tá ruim, e aí você fala, nossa, né? Por que será? Por que será que tá tudo ruim, né? Sim, sim. Outra coisa dessa das televisões, eu ia falar do jeito que eles exploram, né? Uma tragédia que é real, né? Aquilo ali do sequestro. E eu tava Tecnicamente real, né? tecnicamente real, lógico, né? Mas eu fiquei pensando de quantos acordos aconteceram mesmo, né? Com a família que tava se fudendo ali, né? De ser explorada, né, cara? Porque no Sim. Brasil também teve, né? Não sei se você lembra daquele dos Nardoni, né? Que jogaram a filha pra janela, eu acho. Se é que isso foi real, né? Hoje em dia eu já fico na dúvida também. Você lembra dessa história?
Eu lembro vagamente de uma história uma criança caindo da janela, mas Isso foi em São Paulo, eu acho. E foi assim, era o dia inteiro. Era o dia inteiro. Eu não sei se no Rio Grande do Sul foi a mesma coisa, mas era o dia inteiro um repórter na frente do tribunal. E eu assisti isso também. Eu também fiquei vidrado. Eu nem lembro o que estava acontecendo no governo, porque funcionou. sim. Não, eu não lembro desse caso em particular, mas volta e meia tem um circo, né, que vive trocando. É aquela mulher que caiu do avião, ou era helicóptero, não lembro. Avião, a cantora, né? Ah, Marília Mendonça. Um Esse tempo, eu não estava no Brasil, não consegui acompanhar, né? Como foi, é, foi da mesma coisa? sim, e aí antes disso tinha o ator que morreu de câncer, do Minha Mãe é uma Peça, eu acho que é o nome do Fala, Gustavo. Paulo Gustavo, tá. Sim, e aí foi tipo, semanas. E aí vai trocando, né? Tipo, o presente que nunca para de dar é a Suzane von Richthofen, que É, foi isso aí. outro circo e agora toda vez que tem qualquer coisa com ela, qualquer condicional, seja lá o que for, é matéria grátis Sim. para encher linguiça. Mas né, isso eu não sei como, assim, eu até acho que esse poder, né, que o filme descreve é uma coisa que eu acho que está caindo, né? Obviamente que se você pensar que a massa da população brasileira e latino-americana, né, e do mundo, né, que não tem acesso à internet para fugir, de ficar eternamente aí nas globos da vida, nas televisões da vida, né, elas estão sujeitas à vulnerabilidade, está posta a televisão todo dia, né, o conteúdo que eles decidem. Sim, mas uma coisa que diz no filme, o político corrupto principal, o governador Vargas, Hum. quando falam para ele dos trending topics no É, do Twitter, Twitter, isso aí. falando mal dele, ele diz: foda-se, tudo Isso, que isso aí. importa é a televisão. Sim. Essa é a realidade. E olha, eu acho que ainda é. Porque é outra coisa que a gente tem que se lembrar, que eu sempre falo pra ti, falo pra todo mundo que puder, que eu acho que metade da população no Brasil, isso era notícia de alguns poucos anos atrás, metade da população não tinha banda larga em casa. Aí não dá pra ver vídeo, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. E não tô dizendo que acesso à internet é só 50%, mas tem muita gente que vive só na base da celular. Aliás, eu estava falando com um gringo essa semana, tava umas discussões sobre serviços de streaming Hum. e americano, eles falam muito, Netflix só tem merda agora. Eu não gosto de Netflix, é tudo uma bosta. Não tem nada que eu goste lá. Tipo, Netflix não tem nem nada de especial, sabe? Dizendo, HBO Max tem aquelas coisas, tem os seriados Prestige, né? Prestígio da HBO. E tem agora os filmes da Warner. O Disney Plus tem Hum. os filmes da Marvel, da Star Wars, esse tipo de coisa. Uhum. Netflix não tem nada. E o que eu comentei é dizendo, Netflix é o que tem de longe o maior conteúdo não anglófono de todos os streamings. E é uma empresa americana. Sim, então, americano pode não se importar com isso, mas eu me importo. Mas Sim. o que um deles reclamou é dizendo que o Netflix faz planos diferentes por qualidade Ah, sim. da imagem, eles cobram mais, né, por 4K, essas 4K. coisas. Se Uhum. nenhum outro faz isso, faz sim. HBO Max faz isso. Que eu sei que eles estavam com aquela promoção, assim que lançaram, dizendo se inscreva agora e você vai ter 50% para sempre, né, na Aham. assinatura, e a assinatura sai só R$ 9,99. Aí eu fui ver. Tá, se tu quiser conteúdo em HD, vai ser mais que R$ 9,99. Esse é o plano mais baixo. Quando eu disse, não, HBO Max faz a mesma coisa. O cara disse, não, veja que a HBO Max tem dois planos. Ele disse, tem um mais barato com propaganda, que eu acho Ah, ridículo. hum. Streaming, pagar por streaming com propaganda. Sim. Mas o americano faz isso. Hulu é outro serviço deles, que acho que não tem aqui, que também passa propaganda, eu acho ridículo. E eles têm um mais caro sem propaganda. Mas eu vi aqui não. Aqui no Brasil é diferente. Aqui tem o plano mais barato, que é qualidade de definição padrão, uma única tela,
e aí tem o plano multitelas, que aí tem HD. E aí eu fiquei pensando, puxa, então a diferença dos consumidores, né? Sim. Que primeiro que nos Estados Unidos, cara, eles ganham muito mais dinheiro com propaganda, porque eles Aham. consomem muito mais, eles É. têm que Tem um consumir. impacto real, né? Sim, tem um impacto muito real. E segundo, que é a quantidade de pessoas na América Latina que pode até pagar por um streaming, coisa, ou dividir com alguém, né? Vou ser honesto. Só que vê só no celular É isso ou aí. no tablet. Por isso eles dão um plano mais barato para essas pessoas. Para uma tela. Não é HD, que tu não vai ver nem numa tela de computador, tu vai ver no celular, naquela telinha pequenininha. Então Sim. isso aí mostra a diferença de como é que um latino consome a internet para um americano. Com certeza, com certeza. O acesso à informação fica muito limitado. Então ainda é muito televisão, né? Televisão que faz isso. Aliás, outra coisa que eu tava vendo essa semana, de uns podcast esquerdistas de vários lugares do mundo discutindo, dizendo que o único país que eles viram que falava de mídia isenta, né, era nos Estados Unidos, que a CNN e outras coisas competem para serem a mais isenta, entre aspas, que seria a mais status quo, mas que o Aham. resto do mundo não tem ilusão quanto a isso, sabe que Ah. não tem isenção, cada um tem seu próprio viés. E eu tava pensando como é que o brasileiro vê isso, e eu não tenho Ah, certeza, sabe, é uma eu coisa que também não tenho ideia. Eu também não tenho ideia. eu gostaria de dizer que o brasileiro não acredita em mídia isenta, que a maior mídia do país seria a Globo, mas que todo mundo odeia a Globo, mas por razões diferentes. Mas eu não tenho certeza. É uma das coisas que, olha, eu não sei. Talvez se eu falasse com uma dessas pessoas que não tem muito acesso à informação, não tem muito acesso à internet para fazer outras pesquisas, será que essa pessoa também odeia a Globo? Também acha que a Globo, tá falando isso, mas é porque lhe convém? Ou será que essa pessoa acredita que a Globo é a isenta? Eu não Hum. tenho ideia, sabe? Eu gostaria de saber. Eu acho que tem muita gente que gosta da estética, né? Daquela que passa confiança, né? A estética que a televisão também tem, imagino que tem esse tipo de televisão em toda parte, né? Que é uma cópia da CNN, né? Cara com um terno, uma mesinha muito imponente, um cenário, o pessoal trabalhando atrás ali, puta, essa notícia é verdadeira, porra. Sim. Os carinha trabalhando atrás, puxa, né? Olha só, tô escrevendo texto. Pois é, não pararam nem pra gravar até agora. Então, esse aí eu acho que tem um impacto muito grande. Assim, eu digo isso pensando no meu pai, principalmente. Assim, ele não gosta da mídia alternativa, assim, sabe? Quando você manda, sei lá, uma notícia que saiu no Brasil 247 ou em alguma outra coisa, sabe? Não gosta. Sério, a minha mãe, eu não sei como é que ela se. Ela fica com a pulga atrás da orelha. Ela é desconfiada. Já teve vezes que ela me chamou pra dizer: o que tu acha disso aqui? E eu olhei, eu disse: não confio nesse site, eu acho que é fake news. Mas, eu tava achando que era, mas eu queria Ah, tirar a prova das 9. Então eu acho que ela não chega a cair tanto. isso é bom, isso é bom. Bom, esse Bom, pensamento. trauma da ditadura também, né? Tem Verdade. gente que não. Ela odeia que eu fale muito de política, especialmente em locais públicos, por trauma da ditadura. Ela tem muito medo Ah, da coisa. Ela diz: como é que tu vai conseguir um emprego? Como é que tu vai conseguir qualquer coisa, né? Vão te achar e o que vai acontecer? isso é pra lista negra. Sim, tá fudido. Quando ela era pequena, o meu avô ele chegou a queimar livros de esquerda que ele tinha. Que é muito perigoso ter. Tu não pode nem Sim, jogar fora, porque vai que alguém acha. sim. E de fato, chegou um momento em que o exército invadiu a casa dele e revirou Nossa, tudo atrás de armas e literatura subversiva. lógico. E imagina se ele não tivesse queimado. Imagina se tivesse encontrado. Teria no Nossa, cara, mínimo durado, terror, com matado. certeza. Então, O mínimo seria preso isso aí, né? O mínimo seria preso. e meu avô, assim, olha, todo mundo. A gente conhecia ele, a gente tinha ideia de qual era. Quem ele votaria, né? O que ele pensa mais ou menos, mas ele nunca falava de política, ele nunca dizia em quem ia votar, ele sempre dizia voto é secreto. Ah, eu já conheci muita gente das antigas, o pessoal que passou pela ditadura sempre fala isso. Não fala. É trauma da ditadura, né? Até hoje. Então, eu acho que as pessoas acabam tendo trauma disso. Tudo que. Porque
quem tinha um pouco de noção de como era o mundo, e aí tu via a televisão dizendo que tá tudo bem, como é que tu a polícia, o exército, né? Porque não era polícia, exército, invade tua casa, revira tudo, mete arma na tua cara, procurando por livros subversivos. E aí tu vai ligar a televisão e a televisão diz que tá tudo bem, como é que tu vai acreditar nisso, né? É outra coisa que fica contigo pro resto da vida, nunca mais vai sim, ver tanto na mídia. sim. Agora, não sei, tem aquela coisa que eu mencionei no início, que, sei lá, que a nossa ingenuidade, né, que as coisas ainda podem acontecer, ainda pode dar tudo errado, né? Sim. Ainda Ainda pode sim. ter golpe, ter isso, ter aquilo, mas se eu me permitir uma pequena ingenuidade que, por outro lado, é até pessimista, é que eu acho que aquilo vai ser a exceção, sabe? Ter um golpe. Não precisa, né? Não, vai ser tudo soft power, vai ser tudo a, a manufatura do consentimento, né? Ah, Na base disso, porque se teve golpe na Dilma e passou, né? uhum. E passou e deu tudo certo e olha, tinha muita gente contra. Se eu não me engano, a maioria das pessoas eram contra, mas Sim, nem tanto, né? E ainda foi, Lula foi preso, tudo não deu em nada. A Globo vendeu o Lava Jato e todo mundo comprou. Eu comprei também, tu também. A gente também. pensou, aquela coisa, né? Olha, ninguém é acima da lei, então se é corrupto tem que prender. Estão prendendo, então é porque deve ter feito alguma coisa. E aí, não, né? A gente caiu nessas coisas. Sim. Então eu acho que vai ser assim, eu acho que é essa a tendência. Acho que a tendência vai ser as coisas ficarem mais dissimuladas e ficar mais difícil da gente achar a manipulação do que era Sim, antes. sim. Eu concordo com você que tem um lag, né, para você entender a situação e falar, olha, né, que é uma bosta. Mas eu não sei, eu também eu entendo a sua visão, eu acho que é totalmente possível, né? Mas eu também acho que tem um desgaste. Você fazer um golpe igual o que foi feito na Dilma, de novo, até acho que é possível, mas eu acho que é difícil, é mais difícil. Eu acho que deve demorar, né? Ou usar uma coisa diferente, Sim. ou mudar ou esperar até todo mundo esquecer um pouco para depois tentar a mesma coisa. Agora que a gente fez essa listagem aí do, do prognóstico para o futuro, eu fiquei pensando na qual seria a solução, né, para você tentar impedir que a mídia tenha esse poder tão grande, né, e sempre aí à disposição da direita, né, especialmente para ser usado, né, especialmente no caso da América Latina. E eu estava pensando no caso da Argentina, né, eu acho que a Argentina chegou a ter uma lei de democratização dos meios, e essa lei simplesmente acabou depois que saiu a Cristina, né? O Macri arrebentou. Que aí a gente volta para uma discussão que a gente já teve várias vezes aqui, que a esquerda chegou no poder, fez um baratinho de perfume na merda e não resolveu nada. A Sim, direita volta e apaga, assim, com maior facilidade. sim, que o trabalho da esquerda não é melhorar as coisas, é de deixar as coisas que a direita fez mais estáveis. Só isso. Isso. Aí, nesse caso da mídia, eu fiquei pensando, o único país que eu conheço, né, aqui na América Latina, que tem uma situação melhor localmente, né, é a Venezuela. Venezuela, Cuba, né, e Nicarágua, né, os caras. Aí, realmente, né, você teve que ter uma quebra, né, mais com a burguesia, não teve acordo. Melhor em que sentido tu diz? Você não tem a possibilidade da mídia fazer uma operação tipo a Lava Jato dar certo. Quer dizer, Ah, ela até pode, né, se os Estados Unidos for lá e entrar, aí é diferente, mas organicamente, internamente aconteceu, eu acho quase. sim, sim, isso é verdade, mas isso aí é o jeito do capitalismo, né? É Sim, o que eu falei, a manufatura do consentimento. Caso alguém ouvindo não saiba do que se trata, tem um livro escrito por Noam Chomsky, e eu nunca lembro o nome do outro autor, perdão, que se chama Manufacturing Consent, que seria tipo a manufatura, a fabricação do consentimento, que ele dizia que na época que foi escrito, lá nos anos 70, eu acredito, que se via mídias estatais comunistas como formas de propaganda.
para o governo comunista. E dizia-se que a mídia nos países capitalistas era livre. E a teoria dele era que não, que a mídia capitalista funciona de forma propagandista igual a uma mídia estatal. Não é imune. Sim. Ser capitalista não é imune de ser propaganda. E ele identificou 5 filtros autoimpostos que causam isso, que tu não precisa ter um governo interferindo, dizendo não, tu vai fazer isso. E aí a mídia é forçada, é censurada a fazer aquelas coisas. Não, são filtros autoimpostos, elas naturalmente agem dessa forma. Primeiro os donos, né? Quem é que é dono da mídia? É gente rica. Banco. Sim, e cada vez que se concentra mais e as mídias pequenas, jornais locais acabam sendo compradas ou fechando, e a mídia é a tendência do capitalismo, né? Monopólios ou oligopólios, cada vez mais são os mais e mais ultra ricos que são os únicos que são donos das mídias. Então, essas mídias vão falar mal dele. O Washington Post tem o slogan debaixo de seu título dizendo democracia morre na escuridão. É do Bezos agora. É do Bezos. E o editor já disse que ele deixou de publicar coisas porque achou que o Bezos não ia gostar. Muita claridade. Sim, E o segundo filtro é propaganda. Mesma coisa, né? A mídia vive de propaganda em muitos casos. E quem é que faz propaganda? Tem dinheiro para comprar propaganda. Então tu vai falar alguma coisa que eles não gostem? Não. Terceira é fontes, que tu precisa ter as tuas fontes para fazer as tuas notícias da forma mais rápida e fácil possível para ser mais eficiente, gastar menos recursos e dar mais lucro. Então aí acaba que muitas mídias acabam simplesmente repetindo o que governos dizem. O governo passa lá uma nota e eles publicam como se fosse notícia, eles acabam não investigando. Até porque se eles investigarem demais e eles ficarem putos, depois eles não recebem essas coisas depois. Sim. Se eles forem contra, eles falarem mal, é sempre aquela coisa de uma fonte do exército dentro do governo falou mal do tal e tal, né? Então é tipo, é contra o governo, mas não é contra a estrutura do governo. Talvez contra o presidente, mas é a favor do exército. É a favor que a estrutura continue igual, né? E num nível mais local, qualquer página sobre policial em um jornal, olha, é quase um estenógrafo da polícia, né? Eles escreve o quê? Escreve tudo que a polícia diz. E se tu falar alguma coisa que a polícia não goste, eles não vão te passar informação, como é que tu vai fazer o teu emprego, o teu trabalho? Então, a fonte é muito importante. Quarto filtro é ataque, né? Que eles atacam quem vai contra a narrativa. É desacreditado, né? Tipo, o Julian Assange, esse tipo de coisa, né? Sim. Divulga coisas que eles não querem. Não, esse cara aí não é um jornalista, acaba atacando. Aí pode ser preso, pode ser torturado. Sim, e o último filtro é o outro, que na época era o anticomunismo. Hoje em dia varia, né? Nos Estados Unidos ainda tem a guerra ao terror. Aqui é mais difícil dizer. Mas é sempre bom ter um inimigo para tu vender teus jornais, né? Pode ser o maconheiro ali, que tá dando dinheiro ao tráfico, os comunistas comedores de criancinhas, seja lá o que for. Nos Estados Unidos agora pode ser a China ou a Rússia, né? Pode ser, sim. Então, tem esses filtros. Então, a mídia capitalista acaba servindo de propaganda. E eu vi que a gente tá se perdendo muito aqui. A gente tá falando muito de conceitos gerais e falando um pouco do filme. E a gente tá chegando quase no fim do podcast sem comentar algumas das coisas mais importantes do filme. Eu ia dizer que grande parte do filme se passa em volta de um sequestro. Acaba tendo entre os escândalos que o político que contrata o serviço da televisão, o primeiro dele é ele receber uma maleta de dinheiro de um suposto narcotraficante, né? Isso. Sim, que isso aí é baseado numa história real, que eu anotei os nomes das pessoas. Aqui, um deputado estadual da Cidade do México, chamado René Bajarano, recebeu um maço de dinheiro de um empresário argentino chamado Carlos Arrumada. Tinha o vídeo, então aquilo ali era uma recriação, né, do vídeo. Sim. Aí depois, quando ele comprou quando ele fala com a televisão sobre aquilo,
primeiro ele diz, vocês estão me fudendo passando isso o tempo todo. É. E o chefe ali diz, nosso compromisso é com nossos telespectadores. Com a verdade. É E a isso aí. verdade. Aí depois, quando ele mostra o dinheiro e dizendo nós vamos contratar você, ele diz nós somos uma empresa e nosso compromisso é com nossos investidores. É uma frase depois da outra. Eu não tinha nem reparado nessa agora. Quase. E o outro escândalo que ele tem que lutar é que aquele político que ia falar ia mal dele na Assembleia, ia chamar para que ele pedisse renúncia, eles fazem um cara atirar nele no meio da No Câmara. meio da Assembleia, é isso. Sim, e aí eles têm que abafar isso, eles acabam abafando com um sequestro de 2 menininhas gêmeas, brancas, Classe média. média alta, É, e que depois acaba sendo revelado que tinha sido organizado pelo partido. Eu achei que tinha sido organizado pelo próprio governador, né? governador, mas depois a gente vê o cara responsável por aquilo agindo a mando do presidente. Então eu acho que deve ter partido do partido, né? Os dois eram do PRI, né? Os dois eram do PRI, acho. Os dois do mesmo partido. Então aí muito do filme se passa em torno desse caso com as duas meninas. O circo, que a gente mencionou antes, tem o circo midiático, o que o filme explora muito é isso aí. Que acho que também foi baseado num caso real, num caso. O nome da menina é Paulette Gebarafara, que é uma menina que desapareceu e depois foi encontrada morta. E a Televisa acompanhou de perto. 24 horas, os pais, tudo, a polícia. Sim, acusando um, acusando o outro, esse tipo de coisa. E a mãe tava traindo e o pai tava sei lá o quê. Isso aí. Então foi baseado naquele Vira uma caso. novela mesmo, né? Vira uma novela, eles fazem uma novela. E o mais chocante, eu diria, nessa parte desse caso com as meninas do sequestro, é que no final eles têm um final anticlimático. Bom, antes, eu ia dizer uma coisa pequena, os sequestradores pedem dinheiro, né, Sim. para devolver as crianças, e o cara diz que ele não tem dinheiro, que o negócio dele tá falido, não consegue juntar. E o produtor de notícias, que está organizando tudo, ele diz: você pode hipotecar sua casa com o banco da emissora. É isso aí, com o banco da emissora. Sim, eu falo com eles, eu te recomendo pro empréstimo. Que isso aí foi. Puxa, eu pensei, é coisa tipo Banco Pan-Americano. Não, mas sim, eu até acho que pensando em 2014 você tem razão, é mais Banco Pan-Americano, mas hoje eu acho que até a Folha, Estadão, não sei Estadão, mas a Folha eu tenho quase certeza que é 100% dono é banco. Sim, mas eles não tem aquela sinergia. Não é abertamente, eles não. Não diria, esse é o Banco da Folha. Isso. É da mesma coisa que não diria que a Washington Post é o jornal da Amazon. Ou a Sim, loja do Washington Post. concordo. O cara que é dono dos dois. E isso aí foi uma coisa que, puxa, achei aquilo lá foda. E depois, bem no final. É nojento, né? Nojento você pensar que isso acontece. Espremendo o dinheiro do cara. O cara já tá fudido de verdade, né? O único fudido ali. Né? Sim, não tem perdeu as filhas, né? Mas no final do caso do sequestro, eles não tiveram um final climático que eles queriam, né? Foi muito, encontraram as crianças e tá aqui e pronto. E aí eles resolveram filmar, foda-se. E eles filmaram, encenaram um ataque, né? Filme de ação, isso com a ajuda da polícia, né? Os corpos já mortos lá, pegaram as meninas de novo. Sim, colocaram as meninas vendadas numa jaula de novo, sendo que elas não estavam nem numa jaula antes, quando tinham sido raptadas mesmo. Exato. Eles deixaram ainda pior, eles colocaram mais Mentira corpos pura. lá, né? Sim. Tinha 2 sequestradores que o terceiro sequestrador matou, e eles colocaram acho que mais 2 ou 3 corpos a mais. Isso. E armas e drogas. Isso. E armas e drogas, sim. E, pois isso aí também foi baseado num caso real, que em 2005 o governo mexicano ele fez uma montagem de uma operação que pegou uma gangue de sequestradores. Entre os sequestradores tinha uma francesa chamada Florence Cassel, que se procurar por isso é bom procurar. O caso Florence Cassel, conhecida por isso. Teve tipo uma briguinha entre França e México, né? Que eles tinham um acordo lá dos anos 80 que ela deveria ser extraditada para a França, ela não foi. E até que acabou sendo
revelaram que essa montagem, que tinha sido acompanhada pela Televisa e pela TV Azteca, tinha sido uma montagem, né? Ah, Aquilo lá que eles mostraram, eles prendendo eles e pegando todas aquelas evidências, era uma montagem. E a polícia disse: ah, não, aquilo lá foi uma recriação ah. da que realmente tinha acontecido. E, pois é, e foi para a Suprema Corte em 2013 e todos os presos acabaram sendo soltos, porque nada daquilo Era faz mentira. mentira. Mesmo que não teve uma operação de verdade antes, mas mesmo que tivesse, foda-se, agora perdeu tudo. É isso. Vai pra rua. Mas aconteceu isso, então isso aí foi outra coisa que me espantou bastante. E era baseado num caso real. E acho que a única outra coisa que eu vi que é um pouquinho baseado em história real é que o produtor, que é o personagem principal do filme, ele namora uma atriz de novela, que Ah, os sim, fãs sim. bem amam, e o governador, ele tem um tesão por essa mulher. Aham. Ele faz uma proposta pro cara, em silêncio, nós não ouvimos, mas depois a gente vê que o governador e essa atriz estão casados. Isso, o cara vendeu a mina dele. Mano, É, muito bizarro, cara. isso aí é baseado na imagem de uma atriz de novelas que eu vou pegar. De uma atriz de novelas chamada Angélica Rivera, que ela foi casada com um produtor acho que da Televisa, e Lógico. depois ela se casou com. Acho que foi o Peña Nieto. Ela casou com o Penha Neto? É verdade. Nossa. Acho que foi. Só deixa eu confirmar. É, cônjuge do Peña Nieto até 2019. Então separou já. Já se separou. Mas agora já tá mais velha também, né? É. Mas, Aí cara, o cara. o cara não quer mais, é isso. Mas é muito bizarro, né, cara, pensar que. Eu não sei, lógico, se o cara Bom, na vida vem. real não deve ter vendido nada, não tem nada disso, né? É só. Tudo que sabemos da parte da vida real é que ela era Sim, casada sim. com o Dória depois com um político. É, você tem razão. A gente não sabe se ele recebeu dinheiro, né, pra, pra se divorciar da mulher e tal. Não sabemos. Mas Eu quis ir rápido porque já estamos quase no final do podcast. Então, tu quer correr, fazer algum último comentário antes de encerrar? eu queria aproveitar não sei, né, se a gente tem tempo suficiente para isso, mas uma discussão que a gente já teve outras vezes, né, que qual seria a solução para isso, né? A ideia de você regulamentar a mídia, né? Porque eu acho que a gente concorda no sentido que de não gostar da ideia de você impor censura, obviamente, ou controlar o conteúdo, mas a ideia de romper as licenças exclusivas, aí família de político, ou grandes empresas, porque você poderia ter muito mais pequenos canais locais de televisão e de rádio, a gente não tem. A gente tem Sim, a Globo jornal. no Brasil. Isso, jornal também. Então eu acho que isso seria a solução seria você realmente dinamitar, né, essa estrutura gigantesca que você tem de uma Globo, uma Televisa, né, e em várias pequenas empresas, não só empresas, né, permitir que a universidade tenha um canal de televisão, um sindicato, qualquer coisa, né, associação de Sim. bairro. Jornais locais, olha, o maior jornal local aqui na minha cidade, ele é ridículo. Eu acho que ele tem tipo um, dois jornalistas e o resto é tudo. Olha, podia estar copiando e colando, né? Notícia internacional, né? Da Reuters. E a minha cidade tem quase 400 mil pessoas, não é Então, pequena, e ainda e assim. não tem televisão, você tá falando só um jornal impresso. Olha, tinha, agora não tem mais. Tinha Tinha. televisão. Não, a RBS TV, que é Hum, a emissora local aqui. Tinha, acho que tinha também um canal local que acho que ninguém via, hum, porque não tinha quase nada. lógico. Acho que só tinha tipo o Society, notícias da Society local. Hum, Mas tinha a RBS TV, que é a emissora, é a afiliada local da Globo, só que lá por acho que anos 2000, assim, uhum. parou de ter, né? Fecharam quase tudo aqui e hoje em dia, olha, nem sei se ainda tem mais. Deve ter tipo um único pra casa, tipo, alguma emergência eles filmarem alguma coisa ali, mais Aham. nada. Antes o que tinha a sessão local, né? Tinha o noticiário local e no noticiário estadual, e no noticiário estadual tinha um momento em que eles passavam para o local. E Aham. aí tinha o jornalista do estadual local assumia por tipo 5, 10 minutos para dar as notícias da cidade. E aí cada cidade daria as notícias daquele lugar, né? E hoje em Uhum. dia não tem. Não tem mais isso. Você não sabe o que acontece nessa cidade. Não, pois é, tem o jornal estadual, Ah, né? tá, tá, tá.
que às vezes, volta e meia, fala daqui. Eu diria que parte da razão que o Eduardo Leite ganhou É por isso. ganhou como governador foi por isso, porque ele era aqui de Pelota e porque a gente sente que a mídia do estado, o governo do estado, governa para Porto Alegre e Caxias. Uhum. Só que tá, são polos mais populosos. Caxias tem acho, mais de 500, 600 pessoas, quase 400, né? Uhum. Rio Grande acho que tem tipo 150. Então, todas as cidades menores, Pelotas, Rio Grande, né, Uruguaiana, etc e tal, todo mundo puto, né? Que não tem Aham. nada pra cá, não tem notícia pra cá, não tem governo pra cá. Ignora, né? Sim, então aí quando ele concorreu nisso, né? De, eu vou fazer o que o outro não fez. E até eu não gosto do cara, mas eu diria que ele fez mais pro interior do que Maior que o zero. feito antes. É. Não, Então dá nisso, né? com Mas a gente é certeza. muito ignorado. Essa reclamação existe até no nível micro, sabe? Que a administração do A Haddad, cidade de quando São Paulo é só sobre, tipo, Alphaville, é o centro e a Carinho. região super nobre. Exatamente. Até o Haddad é criticado por isso. Sim, imagino que é assim em qualquer lugar. E tem um momento que, sim, é difícil, né? Tu nunca vai conseguir cobrir tudo, mas sempre dá pra fazer melhor do que tá fazendo agora. Mas aí a gente entra naquela discussão. Se tá faltando dinheiro, mano, você tem que cobrar mais imposto de rico. É muito simples. Sim, sim, tem que cobrar imposto de renda. Pô, é o mínimo, né? É aquele. Eu te passei o vídeo, a gente não chegou a comentar, acho que nos episódios, mas o vídeo do Dória. Ah. Que, primeiro ele disse que não cobrava imposto de quem ganhava abaixo do piso do INSS de 6 mil reais em São Paulo, e ele passou a cobrar. Então tu ganhava, sei lá, 5 mil, e não cobrava, tipo, 20% de imposto, e agora cobra, porra, é bastante. É bastante, é bastante. Sim. E aí, noutra pergunta, ele diz: não, eu não sou eu sou contra taxar grandes fortunas, É lógico. não. No primeiro ele diz: entre cobrar um pouquinho mais e o outro não ter o que comer, eu cobro um pouco mais, que é melhor do que deixar o outro fome, quebrar a previdência. Mas quando é tirar o dinheiro dele, ele diz: não, tem que achar uma coisa que não precisa tirar de ninguém, que todo mundo fique melhor. E se tu não conseguir pensar nisso, é uma falha de planejamento. Cara, vai tomar no cu. É bem Peia Neto, né? Peia Neto, Brasil, México Unidos aí. Latinoamérica, pra sempre. Nossa, cara. Americana Pátria Morena, quero ter. É isso, cara. Mais alguma coisa? Acho que não. Olha que eu achei que a gente ia ter pouca coisa pra falar, mas a gente acabou desviando tanto que a gente entrou outras coisas. Podia nem ser esse filme. Então, encerramos por aqui. Tchau, Thomas. Tchau, Pedro.